matemático. Mas ele não é a principal ferramenta que eu vou utilizar, tá? Como eu disse, a aula de matemática, ela funciona melhor como aula expositiva. Então, é sala de aula, é lousa, é giz, né? Então, você escreve, o aluno vai vendo, você vai demonstrando as coisas. E, no meu caso, eu achei uma alternativa nesse período aí, que é uma lousa virtual. Então, a gente tem uma lousa virtual. Tem uma mesa digitalizadora que vai ajudar aí a simular aquilo que a gente tinha em sala de aula. Então, eu vou colocar ela aqui na tela. Minhas aulas são através dela, tá, gente? Slide eu utilizo, mas mais por questão de complemento. O foco da aula é esse material aqui. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela. Então, eu vou colocar aqui, ó, lousa. Aqui, essa é a lousa, né? Então, aqui a lousa. Vou escrever nela para ver se todo mundo consegue visualizar, né? Ó, lousa. Então, o assunto, a matéria. Opa, está o apagador ativado. Então, é a matemática, né? Então, tá aqui, matemática. Nosso trabalho ele vai circular em torno de funções. Né? Aí eu tenho lá y igual a x ao quadrado mais 2, por exemplo. Né? Uma função. Então, esse é o dia a dia da nossa aula. Essa tela que você está vendo aí. É uma lousa virtual para simular a sala de aula. Tá? Por aqui que eu vou trabalhar com vocês aí as nossas aulas no dia a dia, ok? A letra do professor não é a mais maravilhosa do planeta, né? Feia. Fica pior ainda nessa questão de lousa virtual, por quê? Porque eu uso uma mesa digitalizadora, e a mesa, ela além de ser pequena, você escreve com a caneta, né? Mas além dela ser pequena, ela é diferente da folha, né? Quando você vai escrever no seu caderno, você olha para a sua mão enquanto você escreve. Agora, no caso da mesa digitalizadora, não. Você tem que olhar para frente, para a tela, e aí vai escrevendo na mesa embaixo, né? Então, ela se torna um pouco difícil de usar. Mas a gente tem que acostumar. Eu já estou trabalhando com ela há algum tempo, então estou tentando, eu ainda estou me acostumando. Ainda não acostumei 100%, mas é a ferramenta que a gente tem, tá? Então, essa é a nosso trabalho aí, a gente vai utilizar essa ferramenta, que é importante. Bom, pessoal, é assim, né? As aulas, como é que eu faço? Eu gravo, tá? Então, está sendo gravado agora essa aula. Eu vou gravar a aula até o final, todas as aulas são gravadas, e deixa eu alternar aqui e voltar para mim, né? Então, todas as aulas são gravadas e eu posto as aulas lá no Canvas. Então, lá no Canvas, no ambiente virtual, eu espero que todos já tenham acesso à plataforma, né? Apesar que eu mandei o link da aula para a coordenação, para repassar para esses alunos que estão com alguma dificuldade de acessar o Canvas, mas o Canvas é o nosso norte, né? Então, as aulas são postadas lá e os avisos. Então, toda semana terá lá um aviso, onde fala que a aula vai ser sobre webconferência, e tem lá o link para você acessar a minha aula, né, da semana. Então, eu estou utilizando o Google Meet, né, para fazer essas aulas. Então, tem lá um link que te manda lá para o Google Meet, e você consegue assistir as aulas. Então, é assim que vai funcionar a dinâmica. Então, toda semana eu posto um aviso lá, escrito, aula, que nem aula, a aula da semana que vem será no dia 5 de março. Então, tá lá, aula 5 de março. Aí embaixo está lá descrevendo o link para você assistir a aula. É o aviso semanal. E durante a semana, depois da aula, por exemplo, geralmente 2 dias depois, o que eu faço? Eu gravo essa aula e posto esta aula em material de estudo. Então, terá lá um material de estudo, uma referência à data da aula, né? Nossa aula hoje é 26 de fevereiro, tá lá. 26 de 2 de 21, aula 1,
coloco lá o assunto que foi tratado, né, na frente. Por exemplo, né, aula inicial ou definição de conceito. Então, eu coloco lá a referência, mas tem lá no material de estudo um link que vai abrir o vídeo da gravação da aula, tá? Então, abre lá no próprio Canvas, se você quiser. Se você tem dificuldade de usar o Canvas, o que eu fiz para facilitar a vida? No semestre passado, eu criei um canal lá no YouTube. Então, tem um canal do YouTube, onde eu posto as minhas aulas. Então, todas as aulas que eu ministro, eu posto lá. Deixo lá, bonitinha lá. Se vocês entrarem lá nesse canal que eu tenho no YouTube, vocês vão ver que tem mais de 200 aulas, eu acho, postadas, né? Todas as aulas do dia a dia estão lá, de todas as matérias, né? Então, é uma maneira de você assistir a aula também, pelo link, né? Você abre lá e assiste a aula pelo YouTube. Por que o YouTube? Porque praticamente todo mundo tem acesso ao YouTube. Qualquer tipo de aparelho consegue assistir o YouTube. Canvas, às vezes, pode ser que talvez algum aparelho celular, alguma coisa, tenha um pouco mais de dificuldade. Mas o YouTube não. O YouTube, se você tiver o link, você abre lá e assiste. Então, minhas aulas estão postadas lá no YouTube. Tem um canal lá no YouTube. Se você depois quiser dar uma olhada, é só digitar meu nome, né, no busca. É Silvio Antônio da Silva. Ele abre lá os vídeos do canal. Né? As listas lá com as aulas. Por lá é um pouco mais complicado. Não é complicado, tem as datas, né? O nome dos vídeos estão vinculados às datas e o assunto, mas para você ter um cronograma lógico e ter certeza da sequência do conteúdo, é melhor você assistir pelo Canvas, né? Ou pelo menos pegar o link no Canvas, que lá no Canvas vai estar sequenciado só a matéria de matemática aplicada. Ok? Não gosto, não criei esse canal que eu gosto de postar coisas lá. Essa questão de mídia digital, para mim, não gosto muito, mas é um recurso, tá? Então, tem essa facilidade aí. Ok? Então, as aulas são gravadas. Se você, por um acaso, perder a aula, você tem como assistir depois. Eu posto, geralmente, uns 2 dias depois da aula ter acontecido. Por quê? Porque os vídeos são grandes, né? Tem que baixar o vídeo do Google Drive, depois você tem que fazer um upload para o YouTube para postar, e ainda por cima depois você tem que colocar a referência lá no Canvas. Então demora um pouquinho, a gente tem um dia a dia de uma rotina contínua, né? Puxada. Então, por esse motivo, não me comprometo a, por exemplo, no final do dia estar lá. Então, deve ficar, geralmente, uns 2 dias no máximo, ou no dia seguinte já está postado. Okay? Então, dá para assistir. Quem tiver dúvida de um assunto, tem a chance de depois assistir só aquele trecho que te interessa, né? Ok? Mas, todo dia vai ter uma aula, todo dia vocês vão ter aula, né? No caso da matemática, falando de matemática, toda semana terá aula ao vivo, tá? Se encontra aí. Caso seja necessário, pode acontecer, de eu postar alguma gravação, né? Mas isso aí é esporádico. Provavelmente a gente vai estar ao vivo todas as semanas. Beleza? Bom, pessoal, então esses são os recados que eu tinha para passar sobre como as aulas vão acontecer, né? Elas vão acontecer nesse formato, ok? Bom, já que já falei aí bastante sobre instituição, sobre semestre, sobre ferramenta, vamos falar sobre conteúdo, né? Então, como vai ser o conteúdo? Deixa eu já puxar a lousa de volta, que a lousa vai me ajudar aí a formalizar o que vocês vão ver esse semestre. Então, nesse semestre aí, matemática aplicada, quais são os assuntos, né? Primeira coisa, primeiro assunto é funções. Então, a gente vai definir funções. Então, esse é o carro-chefe aí para cálculo na engenharia, né? O engenheiro ele tem que entender de funções. Então, o que a gente vai ver de função?
tudo aquilo que vocês viram lá no primeiro ano do ensino médio, né? A ideia, né, em si, pelo menos a ideia. A gente vai fazer uma análise de função, o que é uma função, né? Como ela pode ser expressada, a função, né? De que maneira, né, que você expressa uma função. A gente vai discutir bastante essa ideia do que é a função propriamente, fazer uma analogia aí com o mundo real, né? Contextualizar isso, porque função tem tudo a ver com o trabalho de um engenheiro, né? Você que está fazendo, optou por fazer engenharia, aí você fala, o que você quer ser? Eu quero ser engenheiro. Tá, mas o que faz um engenheiro, né? Eu não sei se ficou, espero eu que esteja claro para todo mundo. Qual é a função de um engenheiro? Né? O que o engenheiro faz? Ora, o engenheiro, ele não, se você pensar, o engenheiro ele desenha, né? O engenheiro ele faz desenho, faz projeto, planta. O engenheiro, a profissão do engenheiro, na verdade, ela é uma profissão, é um administrador, né? Um gerente. É um gerente com conhecimento muito aprofundado sobre um determinado assunto. Então, a profissão do engenheiro é gerenciar, é administrar. Ele gerencia o quê? Ele gerencia recursos. Então, a preocupação do engenheiro é administrar, é gerenciar recursos, né? Seja ele quais forem da sua área, né? Então, ele vai gerenciar aí, sei lá, mão de obra, matéria-prima, vai fazer o projeto, né? Sobre o planejamento de um projeto. Então, ele gerencia recursos em função, né? Aí vem a palavra função, em função do quê? Em função de máxima eficiência com o menor custo. Então, essa é a ideia do engenheiro. A ideia do engenheiro é administrar recurso para criar alguma coisa, né? Para poder trabalhar com a produção, sei lá, com a criação de algo, né? Imaginando sempre a melhor forma para unir as duas coisas, máxima eficiência no menor custo, né? Então, ele administra isso, administra recursos. E aí, nesse caminho, ele tem que ter um conhecimento muito vasto sobre determinados assuntos, né? Tem que ter um conhecimento muito bom sobre aquilo que ele vai trabalhar, né? A área do conhecimento dele, para que ele possa fazer planejamento, né? Que ele possa planejar isso da melhor maneira possível. Então, ele vai ter que entender muito de processos, né? Eu vou fabricar tal coisa, então ele tem que entender qual é o processo para chegar ao final e se fabricar um determinado produto, né? Ou senão seria da civil para construir aí alguma coisa, um edifício. Se ele é da química, para compor aí um reagente, para também produzir um reagente químico, né? Que tenha máxima eficiência com menor custo. Então, ele tem que entender dos processos. E o processo, você analisa ele inicialmente, contextualizando, entendendo, né? Procurando as informações e entendendo o funcionamento. Em linguagem natural, né? Você fala, para produzir aí roupa, é uma fábrica têxtil, eu tenho que comprar tecido assim, tenho que ter uma máquina desse jeito, eu tenho que, dependendo qual é o meu objetivo no final de produção, eu tenho que ter esse recurso aqui, que é essa matéria-prima, que é tecido, nessa quantidade, com um número X de funcionários, que seria o ideal, para que eu produza um tempo satisfatório aí, que me faça cumprir os meus contratos. Então, ele vai analisar processos, mas ele tem que fazer entendimento de todo o processo, né? Só que, na hora de trabalhar, né, colocar a mão na massa para poder facilitar aí o trabalho, ele vai traduzir isso para uma linguagem específica, que é a matemática. Então, ele tem que modelar tudo isso de forma matemática, para facilitar, para organizar aí os seus trabalhos. Então, a matemática para o engenheiro, ela é uma ferramenta muito útil, uma linguagem, né?
Então, ele tem que traduzir algumas coisas do português para essa linguagem, que é a linguagem matemática. Então, é os símbolos, né? São as relações lógicas que envolvem aí a matemática, como no exemplo aqui, funções, né? Então, a função tem tudo a ver com a modelagem matemática, essa transposição aí do mundo real para o universo matemático. Ela é uma ferramenta importante, né? Para poder expressar algo que você está entendendo, mas que você precisa manipular para conseguir um resultado melhor. A linguagem matemática vai facilitar isso para você. E funções é uma ferramenta importante. Então, a gente vai ver isso aqui em funções, vai tentar mostrar para vocês essa importância, né? Mas, mais do que isso, é ensinar a trabalhar com a ferramenta, funções. Cálculo gira em torno de funções, tá, pessoal? Então, a gente vai ver aí como é uma função, o que precisa ter matematicamente para ser função. Então, eu vou mostrar lá que precisa de lei de formação, precisa de domínio, precisa de imagem. A gente vai entender isso aí no começo, tá? Funções. Para que na sequência a gente trabalhe com as características das principais funções. Então, nós vamos estudar a função de primeiro grau, né? Conhecida como função afim. Quais são as características dela, né? É uma função linear, a gente vai estudar essas características. De que maneira? Algébrica, por escrita formal matemática, né? Quando a gente fala assim, algebricamente, é escrita, né? É a linguagem matemática, como você escreve matematicamente. E também, de forma principal, geometricamente. Então, a gente vai ver como funciona geometricamente. O que é geometricamente? É gráfico, né? Como a gente expõe aí uma função graficamente, né? Geometricamente, através de gráficos, né? Plano cartesiano, no caso de função de uma variável, espaço cartesiano, no caso de função de duas variáveis, né? Ou além. Mas aí são sequências. Então, o primeiro assunto é função de primeiro grau, fazer uma análise matemática da função. Depois, função de segundo grau. Novamente, nós vamos fazer uma análise matemática de função de segundo grau. Vamos estudar as principais características de função de segundo grau. Na sequência, função trigonométrica. Então, trigonometria, né? Então, função trigonométrica. As duas primeiras são funções polinomiais, né? São polinômios. Existem polinômios de grau superior, mas esse universo aqui dessas duas primeiras são mais importantes aí, porque as coisas giram, muitas aplicações giram em torno dessas duas funções, tá? Função trigonométrica, importante, né? Vou estudar de novo lá o seno, o cosseno, a tangente, a cotangente, a secante, a cossecante, né? Mas sempre trazendo para a ideia de função. O foco é função. Você estuda trigonometria lá para entender as relações trigonométricas, mas essas relações trigonométricas, elas podem ser estudadas através do olhar de função, tá? Trigonometria tem tudo a ver com o trabalho de um engenheiro, né? O engenheiro tem que ter essa noção de trigonometria. Para as outras disciplinas, por exemplo, você utiliza trigonometria. A trigonometria sempre está inserida aí. Vai fazer física, por exemplo, física estática, você tem que entender de trigonometria, pelo menos algumas coisas básicas, né? Para você fazer decomposição de forças, por exemplo, né? Então, tem que entender lá sobre senos e cossenos. Então, a gente vai estudar aí função trigonométrica. É claro que sempre trazendo aí
uma revisão aí do que vocês já aprenderam, formalizar isso daí, tá? Para que depois a gente trabalhe com duas outras. A função, uma tem a ver com a outra, né? A função exponencial, né? Função exponencial, e função logarítmica, né? Os logs. Uma sendo complemento aí da outra, né? Vai trazendo uma ideia de inversão da outra, exponencial, logarítmica. Também duas funções importantes aí no estudo da matemática, porque na modelagem muitas coisas são resolvidas aí por função exponencial, tá? Então, a função exponencial é importante aí no nosso estudo. E aí sim, se tudo funcionar legal, der tempo, sobrar um tempinho lá no final, a gente dá uma palhinha sobre limites, tá? Porque o porquê de estudar funções e estar afiado com funções, para quando chegar nessa parte de limites, que é um assunto novo, você não sofrer tanto, tá? Não ter aquele sofrimento para entender limites. Se você vem aqui e tem uma boa base, que é essa parte de função, quando chega em limites, fica mais claro algumas coisas, né, para entender. Porque a gente tem que inserir essa ideia do limite. Porque até então você sai da escola imaginando que tudo na matemática é fazer um cálculo para achar um resultado, né? Um resultado pontual, né? Você quer uma resposta para alguma coisa, você quer um resultado, quer fazer uma conta. Você pensa assim, matemática é para fazer conta, saber exatamente quanto é tal coisa. Só que, na verdade, a matemática vai muito além, né? A matemática, ela analisa, por exemplo, tendências, né? Você tem um processo aí que está evoluindo ao longo do tempo, e aí você quer enxergar como é que ele funciona, né? Quais são os períodos que ele está em alta, qual é o período que ele já tem queda, que ele está em baixa, e para que você possa fazer uma previsão aí de uma tendência aí para o futuro, né? Eu vou investir mais aqui num determinado processo, porque ele tende a aumentar, né? Até isso vai subir aí daqui a um tempo. Então, essa é uma análise que trabalha com a ideia de limites, porque limites é a ideia da aproximação, né? Tá? Então, não é uma ideia pontual. Eu quero saber quanto vale tal coisa nesse momento. Você vai lá e calcula. Mas o limite não, o limite ele estuda uma ideia de aproximação. O que está acontecendo quando eu me aproximo daquele ponto lá, né? Ele tende a ter qual o resultado. Então, o limite serve para isso lá no final. Então, ele tem a ver com função, né? Ele se utiliza aqui das funções principais aí para poder trabalhar. Ok? Então, tem um plano de ensino sobre esse assunto, né? Depois eu compartilho com vocês mais detalhadamente. Mas para esse nosso início aí, e para que vocês tenham um norte do que vocês vão ver em matemática aplicada, são esses assuntos aqui, tá? Definição de funções, função de primeiro, função de segundo grau, função trigonométrica, função exponencial e função logarítmica. E lá, por fim, limites. Aquele material que eu postei, eu falei para vocês que eu vou postar algumas coisas, esses slides que eu possa vir a postar, não necessariamente eles têm a ver com o assunto principal, tá? E eu falo assim, não, vai seguir a risca o que está naquele PowerPoint. Não, não. Minhas aulas eu vou expondo os assuntos, vou postando os materiais, né? Mas, por exemplo, esse primeiro slide que foi colocado lá, ele fala de fundamento da matemática, ele dá uma introdutória aí sobre funções, mas ele fala bem, é um material bem completo, está lá definido várias coisas,
eu não vou seguir esse material que está escrito lá para a nossa aula, nosso dia a dia da primeira aula. Ele, na verdade, ele está lá para ajudar, né? É claro que eu vou repassar o material em aula com vocês, porque eu explicando para vocês como funcionam algumas coisas aqui, a gente utiliza ele lá para poder formalizar, para ratificar aquilo que foi passado de conhecimento, tá? Mas ele é importante para que você tenha, de forma escrita, o assunto. Ele contempla o assunto, mas ele está mais, digamos assim, ele está mais carregado. Na matemática, tá, vou falar também de referência bibliográfica, Natasha. Eu vou falar assim sobre livros, né, que é interessante aí para ajudar, para nos ajudar também, né? Então, eu vou falar sobre isso. Eu posso já falar já. Tem vários livros de cálculo aí que são referência para curso de engenharia, né? Porque, na verdade, essa disciplina, a preocupação dela é a matemática. Então, são livros de matemática. Um livro bem interessante que eu costumo recomendar, não adianta ficar passando vários, apesar que depois no plano de ensino tem lá uma referência bibliográfica maior, mas um livro que eu recomendo é o livro Cálculo 1, Cálculo 1, né, o volume 1, do Stewart. Vou escrever aqui do lado, tá? Esse livro, Cálculo 1, do James Stewart, ele tem uma linguagem mais tranquila. O problema dos livros de matemática é que eles são escritos para matemáticos, né, para quem é da matemática. E muitas vezes a linguagem não é fácil. Então, o aluno pega um livro e não consegue compreender o assunto porque a linguagem estava difícil. Mas esse livro não, ele tem uma linguagem mais simples. Alguns podem achar ele um pouco pesado, mas eu acho ele legal, tá? Para um começo. Um começo para um fim também, né? São 3 volumes, né? Tem cálculo 1, 2 e 3. Essa parte de cálculos, ele é um livro legal porque ele tem o assunto todo, tá? O curso de cálculo inteiro está contido nesse cálculo 1 aí. Esse cálculo, o livro tem umas 600 páginas ou mais, ele é um livro grande. Ele tem lá nos primeiros capítulos a parte de pré-cálculo, né? Que é essa que nós vamos trabalhar agora. Então, ó, esse aqui é o autor, né? James Stewart, Cálculo 1. É um livro legal, tá? Tem na biblioteca da FAM. Ele é um bom material de estudo, tem muito exemplo resolvido. Ele é legal para acompanhar o curso de cálculo inteiro, ok? Tem outros, mas eu vou falar só desse aqui, aí depois, quando eu passar o pé e deixar ele postado lá no Canvas, aí vocês podem visualizar os outros, preferir procurar outro livro, é interessante, tá? Mas também não vou usar o livro de cálculo do James Stewart como apostila, tá, pessoal? É como eu falei para vocês, a matéria de cálculo, né, de matemática aplicada, esse pré-cálculo, é o assunto todo que você aprendeu até o 3º ano do ensino médio, falando de funções. Então, ele é muito amplo, tem muita coisa que você já aprendeu. A ideia aqui para esse semestre é que eu traga à tona aquilo que interessa para a construção do conhecimento ao longo do curso. Então, é as ferramentas que você vai utilizar com mais frequência, né? A preocupação aqui não é ficar olhando item por item. A preocupação aqui é mostrar para você de novo aquilo que interessa, focar naquilo que é o principal, que vai ajudar você a entender melhor a sequência. Então, eu vou utilizar aqui de maneira informal a lousa, né? E vou definir algumas coisas, vou postar alguns materiais aí, PDF, PowerPoint, que ajude, que facilite aí o entendimento. Esses materiais podem conter e vão conter coisas além daquilo que eu vou trabalhar em sala, mas você vai ter facilidade em entender porque você já viu o principal. Então, a ideia não é ficar apostilando aí e, não, o senhor passou
um arquivo com 50 slides e não falou de todos. Não, tá lá, bonitinho, faz parte, mas com aquilo que eu vou explicar para vocês, vocês conseguem entender e procurar, né? Essas disciplinas de cálculo, elas são disciplinas pesadas, tá, pessoal? Então, esse dia a dia somente de aula, são 3 aulas de 50 minutos, né? Elas não são suficientes para você ter né? Para você ter um bom nível em cálculo. Cálculo é, como eu falei, é bem complexo, bem extenso. Então, o ideal é que você, no seu tempo livre, se é que alguém tem tempo livre hoje, você estude, né? Reveja algumas coisas. Aqui, essa matéria, ela gera uma dificuldade muito grande, porque, por causa de fundamento. O pessoal tem muita dificuldade por causa de fundamentos simples, fundamentos matemáticos, né? E por isso, até, de ter uma disciplina de pré-cálculo. Só apanha muito, às vezes, não é no assunto do nível superior, e sim no fundamento básico, né? Uma simples regra de sinal. É como eu falei, tem alunos aí que vêm do ensino médio recente, fez uma boa escola, tem uma boa base. Esse aluno, ele está tranquilo. Ele pode até achar minhas aulas maçantes nesse início, porque vai ficar falando de assunto que ele já viu, mas é uma etapa, é necessário, tem que ser cumprida, né? Esse não vai ter muita dificuldade. Mas eu garanto para você que a grande maioria tem muita dificuldade, né? Por experiência, né? A primeira avaliação já mostra. O aluno ele tem muita dificuldade na matemática. A maioria dos alunos vem de escolas que não são tão boas, né? O nível não é tão bom. A gente sabe que a escola pública, por exemplo, a maior parte delas não é legal, né? O aprendizado de matemática não é bom. Então, elas vêm com muitas falhas aí, muita coisa faltando. Então, a ideia do curso é essa, é melhorar esse nível, ok? Bom, pessoal, então eu já falei pra caramba, já falei muito aí sobre a matéria, falei sobre critérios, né? Agora, então, vamos começar a falar do assunto que é funções. Vamos colocar a mão na massa, né? Ainda nessa primeira aula, de maneira mais informal, né? Mas eu já vou dar uma introdutória aí sobre o assunto, tá? É estranho, porque nós estamos no ambiente virtual, se fosse na sala de aula, o aluno estaria lá, ou você pode até estar na sua casa, né? Olhando para a lousa com um caderno lá e copiando o que o professor está colocando na lousa, né? Então, esse é o ambiente de sala de aula. Agora aqui, assim, eu costumo escrever bastante nessa lousa e apagar, né? Porque eu vou, na verdade, expondo ideias. Mesmo que você queira copiar, depois eu vou postar a aula gravada, você pode até copiar. Então, essa ideia de copiar, esperar para copiar, para a aula se tornar dinâmica, a gente não tem essa parte. Eu costumo expor ideias, até se você quiser tentar copiar, pode copiar, mas a ideia é ser mais dinâmico, tá? E claro que depois eu vou postando algumas coisas para poder para lhe ajudar, para acompanhar, mas, em todo caso, não se preocupe em copiar, pois eu vou colocar a aula gravada depois lá no Canvas, ok? Então, pessoal, vamos falar agora, vamos começar o assunto, no assunto principal, né? Vamos lá, funções. Então, você estudou lá no ensino médio, primeiro ano no ensino médio, o professor falou para você sobre função, né? Então, a pergunta principal é, o que é uma função? Vamos chegar para você e perguntar assim, tá, legal, né? Mas o que é função? Explique o que é função. Olha, função, pessoal, na verdade, a ideia vem das relações humanas, né? Quem já não ouviu alguém falando assim, minha vida é em função do meu trabalho, né? Eu estou em função do meu trabalho. Né? Por quê? Porque dependendo de como é seu trabalho, a sua vida vai ser. Então,
Depende de como vai ser seu trabalho. Sua vida está em função do seu trabalho? Legal. Se seu trabalho for gratificante, sua vida vai ser boa. Se seu trabalho for penoso, difícil, sua vida também será difícil. Então, tende a ser difícil, né? Minha vida é em função dos meus filhos. Legal. Então, quer dizer que a sua vida está em função dos seus filhos. Então, depende dos seus filhos. Para ser boa, para ser ruim, o resultado de como é a sua vida depende dos seus filhos. Né? Está em função dos seus filhos. Ou, pensando agora numa empresa. Você é um empresário e você produz um produto e vende esse produto. Aí você fala assim, o resultado da minha empresa ele vai ser bom e em função dos meus vendedores, né? Então, o resultado da empresa depende dos vendedores. Se eles forem bons vendedores, um bom resultado. Se eles forem mal vendedores, mau resultado. Ou depende da qualidade do trabalho dos meus funcionários. A minha mercadoria que eu produzo, o meu sucesso está em função da qualificação dos meus empregados, né, dos meus funcionários. Então, está em função da boa qualificação dos seus funcionários. Então, o resultado depende dos seus funcionários. Então, a função, ela vem dessa ideia. Na verdade, se você for definir função, função seria uma relação, né, entre duas grandezas, duas coisas, duas variáveis que a gente fala. Variáveis por quê? Porque variam, né? São duas grandezas, e é uma relação de dependência, aonde uma das grandezas depende da outra, né? E está definido quem é o dependente. É claro que na matemática, o professor lá no ensino médio, ele trouxe para você isso aqui, por exemplo, né? Y é igual a x mais 2. Então, ele falou para você assim, olha, isso aqui é uma função. Isso aqui é uma função. Y é igual a x mais 2. Função. Mas, na verdade, isso aqui, pessoal, ainda não é uma função. Ele traz a ideia da função. Por quê? Porque aqui nessa escrita existe uma relação, né? Qual é a relação? A relação é de igualdade. Tem uma igualdade aqui. Aonde existe nessa relação uma dependência. Esse Y aqui, que é essa letra, depende do valor que essa letra X tem, que ela assume. Então, existe aqui, sim, uma relação de dependência. O Y depende do X. Tá? Então, é até uma dependência. Por exemplo, se o X vale 1, se eu falar assim, o X vale 1, eu faço um cálculo aqui e aparece o resultado, que é o Y, que seria 3, porque 1 mais 2 daria 3. Então, se esse X for outro número, se for 10, por exemplo, eu vou fazer um cálculo aqui, 10 mais 2, e aí sim o Y vai assumir um resultado que é 12. Então, existe aqui uma relação de dependência, onde o Y depende do X. Tá, então tá aí, tem uma ideia do que é uma função. Função é uma relação de dependência. Que tipo de relação? Uma igualdade, uma comparação. Tá? Mas isso por si só não define que seja uma função. Isso aqui, escrito desse jeito, ainda não é, e não está claro, que é uma função. Isso aqui simplesmente chama-se lei de formação. É uma lei de uma formação da função. Está declarado aqui uma relação de dependência. Uma relação de dependência do quê? Entre duas letras. E a matemática se usa desses símbolos, letras, né? Isso simboliza alguma coisa que varia, que vai assumir um resultado, né? Então, na linguagem matemática, a gente costuma utilizar letras. E nesse nosso estudo aqui no cálculo, nós vamos começar a trabalhar com função que relacione duas letras, tá?
por convenção, se usa X e Y para simbolizar aí essas letras, né? É claro que poderiam ser outras. Poderia ser uma relação, por exemplo, entre S e T, M e N, sei lá, A e B. Então, poderiam ser letras quaisquer. Mas, por convenção matemática, os livros, aí você, na hora que abre esses livros, muitas vezes, na maioria das vezes, você encontra lá Y e X, X e Y. Então, a relação dessa função envolve duas letras. Que tipo de relação? Uma relação de dependência. E tem que estar bem definido no início, e claro, quem é o tal do dependente. No caso aqui, o Y é o dependente e o X se torna o independente. Ele está independente. E o Y não, o Y está amarrado. Então, ele depende do X. Tá? Por enquanto, ainda isso aqui nos traz a ideia de função, mas não é função. Tá? Para ser função, pessoal, tem que funcionar. Tá? Essa é a ideia de função, funcionar. O que é necessário para começo de conversa para que isso funcione? Para que isso funcione, tem que ter uma outra coisa, uma coisa chamada domínio. Domínio, que a gente expressa dessa forma aqui, domínio da função. Né? Isso aqui a gente chama de domínio. Tá? Aqui. É o domínio da função. E o que é o domínio da função? O domínio da função é um conjunto de números, né? Porque a matemática se trabalha com números. É um conjunto de números que eu já pré-estabeleço, né? Que eu determino, que vão alimentar a variável independente. Então, eu já tenho que estar claro, né? Quem é esse conjunto numérico? Quem é esse tal de domínio? Né? Quais são os valores que vão participar dessa relação? Relação só vai ter sentido se ficar aí claro quem é que vai participar dela. Né? Então, eu já tenho que ter um conjunto que a gente chama de conjunto de entrada, né? Um domínio, que demonstre quais são os valores que eu vou utilizar aqui no lugar do X para fazer esse cálculo e gerar o resultado. Então, tem que estar claro. Eu vou colocar nesse primeiro exemplo 3 valores. Ó. 1, 2, 3. Tá? Então, eu estou escolhendo esses 3 valores. Eu falei assim, eu quero que participe o número 1, 2 e 3. Você tem uma dúvida dos alunos. Mas professor, quais são os valores do domínio? Eu sempre tenho que usar esses números. Eu posso usar números diferentes? Você pode usar o que você quiser quando você vai estabelecer uma função. Tá? A ideia é que o que você tem que ter em mente é que precisa de um conjunto de valores de entrada. Tem que ter um domínio, que é o cara que alimenta aí a variável independente. Ok? Bom, então, já pré-estabelecido isso, o que vai acontecer? Você vai colocar essa função para funcionar. Né? É assim mesmo. Você vai colocar a função para funcionar. Aqui. Né? Então, como é que funciona? Você substitui o x pelos valores que você escolheu. Então, você vai ter lá y igual a x mais 1. Ó, no lugar do x, você pôr x mais 2. Você coloca no lugar do x o número 1, que é o primeiro elemento. Isso vai gerar o quê? Vai gerar um resultado para o y. Então, meu y passa a valer 3. Percebam que o y está em função do x. Então, sumiu o valor 3. Depois, você vai fazer funcionar para o x valendo 2. Então, meu y é igual a 4. Aqui, ó. Funcionou. Eu obtive um resultado, né? E, por fim, y é igual ao x, o x vai valer 3, 3 mais 2. Portanto, o meu y vai valer 5. Está aí. Então, consequência que gerou 3 resultados, né? Então,
os resultados são os valores do Y. E esses resultados eu junto todos eles e coloco dentro de um conjunto. E esse conjunto que eu vou colocar aqui é o conjunto chamado imagem. É a imagem da tal da função. Esse F aqui é F de função, tá, gente? É a imagem dessa tal de função. E essa função vai conter um conjunto com todos os resultados possíveis. Tem que estar lá todo mundo. 3, 4, 5. Então, eu consigo juntar aí todos os resultados. A imagem é o Y, né? É o resultado. Então, a gente coloca aqui que o conjunto tem que ter imagem. Aí, né? Então, apareceu um resultado, apareceu uma imagem. Tá funcionando. Ó. Tem uma relação de igualdade, né? É uma relação de dependência. Tá claro lá quem é que depende. O depende é o Y. Criada a regra, a lei, né, de formação, eu defini quais são os elementos que vão participar aí do domínio da função, quem é que vai entrar aí no cálculo, né, para alimentar essa máquina chamada y igual a x mais 2. Tá? Já consegui definir isso. Aqui são esses 3 elementos. Esse conjunto tem nome, então sempre quando eu falar de domínio, eu estou falando dos valores que vão alimentar o x, né, a variável independente. Consequência, isso aqui entra em funcionamento e gera resultados. Todos os resultados são os valores de y, né? É o y que sobe, é o resultado da conta. E aí o que eu faço? Eu junto todos os elementos que são os resultados e formo um novo conjunto chamado imagem. Está lá, imagem da função. A imagem da F, imagem da função. A função está aqui em cima. Ok? Bom, então tá aí, deram 3 números, né? Só que assim, pessoal, eu tenho que, para que isso funcione, para funcionar, esse resultado aqui que apareceu, eu tenho que encontrar ele em algum lugar, ele tem que estar à disposição. Pensa assim, eu tenho que ter um reservatório aonde eu tenha esses resultados. Eu tenho que ter um caixa, um conjunto grande, aonde eu tenha aí todos os valores que eu precise, que apareceram lá no tal da imagem. Então, eu preciso de um outro conjunto chamado contradomínio. O contradomínio, eu vou procurar, aparecer uma resposta que é o número 3, tá? Eu vou lá nesse reservatório e vou procurar. Eu tenho 3 lá dentro? Ah, legal, eu tenho 3 lá dentro. Apareceu na resposta da conta 4. Então, eu tenho que tirar esse 4 de algum lugar. Da onde é que eu vou tirar? Do contradomínio. A ideia é mais ou menos assim, ó. Digamos que você tenha lá a empresa, você contrate um vendedor para vender os seus produtos, e aí você combina com ele, ó, o seu salário, ele vai estar em função das suas vendas. Eu vou te pagar uma comissão, cada peça que você vender do meu produto, eu vou te pagar um valor, tá? Então, você sai para vender, é claro que eu posso te dar um fixo aí, mas o seu salário está em função das suas vendas. Sei lá, te pagar R$10 cada peça que você vender, por exemplo, R$100. Mas tem uma comissão aí para compor o seu salário. O seu salário está em função das vendas. Beleza, aí ele sai para vender. E aí ele é um vendedor ótimo. Nossa, puta de um vendedor, bom pra caramba. E ele vende muito. Aí ele vende. Beleza, vendeu, né? Aí chega no final do mês, você vai pagar o salário do vendedor. Aí você fecha lá os cálculos e quando você vai tentar pagar o salário dele, você é muito alto e você não tem dinheiro para pagar o salário do vendedor. Você não recebeu aí pelas vendas, né? Entregou os produtos aí e você não tem o dinheiro para pagar o tal do vendedor, né? O salário dele. Por quê? Porque no seu caixa não tem, você não tem reserva para isso.
Aí eu pergunto para vocês, funcionou a relação desse patrão aí com o empregado, essa função salário, ela funcionou? Não, ela não funcionou. Por quê? Porque não tem dinheiro para pagar ele. Você não tem reserva para isso. Você não tem de onde tirar, né? Então, para que funcione, essa parte também tem que estar clara, tem que ter uma reserva, tem que ter de onde tirar os resultados. A mesma ideia se aplica, por exemplo, se ele tivesse falado para o vendedor vender e vamos pensar em relação aos produtos. Lá o vendedor vende muito, legal. Aí na hora de entregar ele não tem isso para entregar porque o cara vendeu além da conta. Então ele não tem os produtos para entregar. A relação que foi pré-estabelecida funcionou? Não, não funcionou, não tem reserva, não tem estoque. Então, é necessário sempre ter aí um conjunto que é uma reserva, né? É um conjunto onde você vai encontrar os resultados que você precisa. Então, esse contradomínio, chama-se na matemática, contradomínio. Esse contradomínio tem que existir e tem que conter os resultados. Por exemplo, se eu tivesse um conjunto do contradomínio com os números 1, 2 e 3, por exemplo, funcionaria a nossa função? Não, porque se eu for buscar a imagem, eu tenho apenas o número 3 lá dentro. O 4 eu não possuo, o 5 eu não possuo. Então, isso quer dizer que essa função aqui não iria funcionar. Para que eu tenha a certeza que ela vai funcionar, eu tenho que ter o número 3, o número 4 e o número 5 com certeza nessa reserva. Então, por esse motivo, a gente já pré-estabelece na matemática um contradomínio bem grande, né? Para não correr riscos. Então, a gente coloca aqui os números reais, tá? Um conjunto grandão, conjunto dos números reais. Por quê? O conjunto dos números reais é um conjunto que possui todos os números do universo, né? Tudo que você imaginar de número está aqui dentro do conjunto dos reais. Então, qualquer que seja o conjunto de imagem, eu tenho a certeza que lá dentro eu vou ter esses valores. Isso, exatamente, Natasha. O contradomínio ele tem que ser, no mínimo, igual à imagem, né? Por quê? Porque a imagem tem que estar contida todinha dentro do contradomínio. Então, tem que ser um conjunto grande. Na matemática, a gente já pré-estabelece, para não ter esse problema, quando pensa numa função, já imagina um contradomínio maior possível, né? Que seria o contradomínio do conjunto dos números reais, porque aí eu tenho a certeza de que eu vou ter todos os valores que eu preciso lá dentro, tá? Pessoal, essa aqui, portanto, é uma função. Então, para que seja função, a gente tem que ter, na verdade, não é só a lei de formação, ó. Esse cara aqui de cima, que é o y igual a 2x mais 2, é a lei de formação, que é uma maneira de representar matematicamente, através de símbolos, um processo, né? Uma ideia matemática. Então, é uma linguagem. Então, para ser função, tem que ter essa linguagem, nesse formato, é uma relação de igualdade, simbolizada pelo igual, né? Onde eu tenho uma relação de dependência. Tem que estar claro quem é o dependente. No caso aqui, por convenção, o y é o dependente, o x é o independente. Como é que funciona? Para ser função, tem que funcionar. Então, eu tenho que ter um conjunto para poder alimentar o x, ele que vai dar valores para o x. Por isso que essas letras chamam-se também variáveis, né? São grandezas variáveis. Por que variável? Porque ela não é fixa, ela depende do domínio, né? E o y depende da imagem. Na verdade, o y, ele é resultante, né? Então, ele sofre a consequência do domínio. Ele gera uma imagem. E aí, então tem que ter lei de formação, conjunto de entrada, domínio, conjunto de saída, que são as respostas à imagem,
e um conjunto grandão chamado contradomínio, tá? Para ter os resultados. Tendo essas 4 entes aqui, então, aí sim, a gente estabelece uma função. Então, nós vamos começar a enxergar a função aqui na matemática de uma maneira diferente lá do ensino médio. No ensino médio, o professor explica tudo isso, mas a gente, às vezes, não leva muito ao pé da letra. Então, te acha que fazer função serve para fazer conta, só fazer conta. A ideia é fazer cálculo, vai lá fazer conta, tem resultado, mas não, função é uma ideia, tá? São ideias, ok? Então, essa é a primeira visão aí de funções. É claro que nós estamos no começo do trabalho, então eu preciso falar de outros significados, né? Porque vai ficar bem claro o que nós vamos dizer daqui para frente. Função, ela trabalha com números. Então, a matéria-prima é números. Então, a gente vai explicar aqui como podem ser os números, né? Sei que vocês já viram, mas é bom, a gente precisa lembrar disso, porque é necessário entender isso. Então, a gente vai explicar para vocês como são formados os números. Então, vamos lá. O primeiro conjunto numérico que foi pensado e existe é um conjunto chamado naturais, tá? Então, na história da civilização humana, o primeiro conjunto numérico que foi imaginado foi o conjunto dos números naturais. Por quê? O ser humano se viu aí na necessidade de contar, né, fazer contagem. Ele falou, preciso contar para saber quanto eu tenho, né? Saber se é muito, saber se é pouco. Então, o primeiro conjunto que ele criou foi os naturais. Então, ele pensou assim, primeiro utilizando os dedos da mão, né? Ele falou assim, vou contar aqui. Então, é 1, é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí ele pensou assim, poxa, está ficando muito complicado, né? Vou ter que lembrar de cada palavra, para significado de cada número. 9. Aí ele pensou assim, eu poderia, então, ao invés de continuar contando, inventando nomes, eu poderia criar um sistema aí, de agrupamento, né? Então, ele pensou no zero, ele falou assim, eu poderia criar o zero, que o zero vai significar aí, vai simbolizar o nada, né? O início, nada. E aí eu faço assim, a cada sequência até o 9, eu agrego de novo, volto lá para o primeiro, que é o número 1, e junto o zero. E aí eu crio de novo uma contagem sem precisar inventar nomes novos, né? Então eu consigo aí criar um sistema de dezenas, né? Um sistema decimal. Então aí eu junto 1 com esse zero, já fica 10, junto 1 com 1 fica 11, e assim ele foi criando aí o sistema decimal. E assim ele criou a contagem natural. Então, na história da matemática, o primeiro conjunto que surgiu foi os naturais. O nome já estuda. Incluindo lá o zero, né? O zero surgiu por esse motivo aqui, tá? Aí, para simbolizar a contagem, ele pensou nos números grandes, então ele falou assim, vou representar aqui até um determinado valor, depois eu coloco 3 pontinhos, que é a reticência, e significa que continua, né? Até onde? Mas eu tenho que pensar num número grande. Aí ele pensou, mas se eu pensar num número grande, sempre dá para acrescentar mais alguém, né? Pode ficar maior do que aquele que eu pensei. Então, isso não tem fim. Aí ele pensou no infinito. Aí criou um símbolo aqui para simbolizar o infinito, que é esse símbolo aqui, ó. Parece um 8 deitado, ou 2 bolinhas lado a lado. Esse é o símbolo do infinito, tá, gente? Então, nós vamos utilizar muito aqui no estudo de cálculo. É o símbolo do infinito. E esse positivo, porque é um infinito positivo. É uma contagem que nunca acaba. Então, para simbolizar que nunca termina. Então, ele pensou nos naturais, funcionou legal, mas aí ele teve a ideia do seguinte, falou assim, mas eu estou fazendo o caminho para frente, então eu poderia pensar em fazer o caminho para trás, né? Voltar.
um oposto, né? Ah, então eu posso fazer uma contagem ao contrário. E aí eu coloco um símbolo para poder mostrar que está vindo ao contrário. Então ele pensou nos números negativos, uma contagem negativa. Aí ele criou o segundo conjunto que existe, que são os números inteiros. Então aí apareceu o tal dos números inteiros. O símbolo para os números inteiros é uma letra Z. É uma letra Z. Então, ele pensou nos números inteiros. É fazer a mesma contagem que ele fez para frente, só que agora para trás. Então, ela vem aqui, ó, do menos infinito, porque é um número infinitamente lá atrás, né? E continua, e vai lá progredindo até chegar aí, vai chegando nos negativos, né? Menos 2, menos 1, tem lá o zero na jogada, e aí sim começa a parte positiva de novo, né? Então tá lá, vai até o mais infinito. Pronto. Então aí ele criou aí a ideia do inverso, né? O outro lado, os inteiros, que é para conseguir expressar os valores negativos. Bom, legal, né? Tá funcionando, beleza, tá me ajudando pra caramba aí nos meus trabalhos. Só que aí, durante a história humana, ele se deparou com problemas, né? Ele falou, pô, de vez em quando eu tenho que compartilhar algumas coisas e não tem como compartilhar corretamente. Tipo assim, né? Eu tenho aqui 5 laranjas, né? E eu tenho 2 filhos. E eu preciso dividir essas laranjas em iguais quantidades para os meus filhos. Tá, mas se eu for dividir, eu dou 2 para cada um para ficar igual e ainda sobra uma na minha mão. Tá? O que fazer? Claro que eu vou partir essa laranja aqui em pedaços, mas se eu pensar em quantidade inteira, eu não tenho como dividir. Aí ele pensou, dividir. Aí ele criou uma coisa chamada fração, né? Se eu simplesmente me expressasse, né, me expressasse dessa forma, eu usasse o que eu já tenho, que são os números inteiros, né? E ao invés de simplesmente partir essa laranja, última que sobrou em pedaços, eu escrevesse exatamente o que eu estou falando. Um inteiro dividido pelo outro, ou seja, eu tenho 5 laranjas para dividir por 2. Então ele criou aí nessa ideia os números racionais. Então foi o terceiro conjunto que ele pensou, foram os racionais, porque surgiu a necessidade da partilha, né? Então ele criou um conjunto que é simbolizado pela letra Q, né? Aonde? Exemplos, né? Ele consegue expressar valores sem precisar. Ele não conhecia as casas decimais, aquela vírgula, né, e as casas decimais. Então, ele consegue expressar aqui as partilhas, né? Então, por exemplo, 5 dividido por 2. Ele não conhece ainda os números com vírgula decimal. Então, ele consegue aqui expressar coisas desse tipo, né? Tanto positivas quanto negativas, né? Aqui, até mesmo as coisas que dão resultado inteiro, né? Ele consegue expressar, né? Por exemplo, 3 objetos para dividir por 3 pessoas, né? Até os valores inteiros ele consegue expressar através de número racional. Então ele inventou a ideia da fração. E fração, pessoal, nada mais é do que divisão. A fração é um cálculo de dividir, né? É você pegar 5 unidades e dividir por 2. Então, na verdade, ele pensou algebricamente nisso aqui, ó. Eu tenho 2 números simbolizados por A e B. Eles são números inteiros, então são números pertencentes, né? Tal que, qual é a condição? A condição é que eu vá fazer a divisão desse primeiro número inteiro por outro, A por B. Então, a divisão de um inteiro por outro. Isso é um número racional. O que é um número racional? É a divisão de um número inteiro por outro número inteiro, tá?
Mas é claro que ele percebeu que existia uma situação que não pode existir, né? Por exemplo, eu não posso dividir nada por zero. Divisão por zero não existe. Por quê? Porque o zero, ele simboliza o nada. Aí você tem lá uma barra de chocolate e vai dividir por zero. Você vai dividir pelo nada. Quanto vai dar para cada um? Ora, não tem sentido, né? Não vai dar nada para cada um, vai dar tudo. Não tem como se expressar o resultado disso. Então, não se divide por zero, não tem sentido. Então, tal que A dividido por B, o inteiro dividido pelo outro, né? Vírgula, sendo a letra B, ou seja, o denominador, diferente de zero. Então, está aqui, ó. Essa é a composição dos números racionais. Existem os racionais porque o ser humano ainda não conhecia as casas decimais, tá? As vírgula, né? Vírgula, casas decimais. Então, foi o terceiro conjunto que apareceu, tá? Mas, em todo caso, o que aconteceu além disso? Aconteceu que o ser humano é um sujeito criativo, né? E ele começou a pensar assim, tá, mas eu posso calcular, sim, a divisão. Não preciso expressar através de racional. Eu posso fazer essa conta. Então, ele criou o sistema decimal das casas após a vírgula, né? Então, criou lá esse quebradinho aí dos números. E aí ele pensou assim, ó, o 5 dá para dividir por 2, dá 2,5, dá um valor exato. Ora, o 1 dá para dividir por 2, dá um valor exato, dá 0,5, mas dá um valor exato. Tem fim o número, né? Tem lá uma casa decimal, mas funciona. Sei lá, aí ele, por exemplo, podia pensar assim, o 3 quartos. 3 quartos também. Dá para dividir um pelo outro. 3 dividido por 4 dá 0,75. Deu exato, deu com duas casas decimais, mas deu exato. Legal. Só que aí ele percebeu que apareciam alguns problemas. Por exemplo, esse número aqui, ó, 7 terços, né? Esse 7 dividido por 3, ele não dá para ser expressado de maneira exata, né? Porque 7 dividido por 3 dá 2,333333333 e vai embora. Então, não é um número exato, não existe como ter uma partilha desses valores de inteiros com resultado exato. Então, não existe a possibilidade. Esse racional cai em situações que não dá resultado exato. Então, isso aí para ele é uma coisa irracional. São aqueles números que não dá para ser expressados, né, com casas depois da vírgula, finitas, né? São aquelas casas decimais infinitas, ele segue aí o infinito. Então, ele criou um conjunto depois, que é o conjunto dos irracionais. Irracionais. Pensando nas partilhas que não dão exatas, né? E lá nos irracionais se usa lá a letra I, né, para simbolizar que é um conjunto dos irracionais. Um exemplo de número irracional é um número racional que a divisão não dá exata, né? 10 terços não é um valor exato, né? Dá 3,33333. Você tem aí, por exemplo, 9 dividido por 5, né? 9 por 7, 9 sétimos, né? Não é um valor exato. Né? Deixa eu só colocar já o resultado. Tá? Igual 3,33. Aí tem reticências, vai embora lá para o infinito, né? Números, além das frações, ele percebeu que teve números importantes que entraram nesse conjunto. Por exemplo, o número π na matemática, né? É um número que a gente vai estudar muito. Ele é um número irracional. Se você pegar a calculadora, você vai ver que ele vai dar 3,14 e continua aí para o infinito e avante, né? As casas decimais. Ele não é um número exato. Então, o número π é um número irracional. Você tem outro número que nós vamos também trabalhar bastante, que é o
o número de Euler. O número de Euler, ele vale 2,71 e vai embora. Não lembro quais são os números, mas os primeiros números, né, os primeiros algarismos aí, os decimais, mas ele é um número que não tem fim, né? Ele segue para o infinito e avante, né? Tem as situações das raízes que não dão valor exato. Por exemplo, a raiz quadrada do número 4 dá 2, é exato. Então, a raiz quadrada do 4 não é um número irracional, é um número racional. Agora, o número que a gente... Raiz quadrada do número 3, né? Raiz quadrada do número 3 é um número irracional, porque o resultado é uma coisa que não tem como ser expressa, né? Eu não sei com exatidão aí quais são os valores depois dos primeiros algarismos, mas dá aproximadamente 1,72. E vai embora, né? Ó, segue para o infinito lá o valor. Então, esses números são expressados como irracionais. Então, o conjunto dos números irracionais contempla esses valores de números de resultado de cálculo que não dá valor exato. Então, esse é o quarto conjunto, né? Bom, aí ele pensou, se tem mais alguma coisa? Não, eu poderia, na verdade, fazer o seguinte, ao invés de ficar citando um por um, eu posso generalizar. Então, ele criou o último conjunto, que é o conjunto maior. É o conjunto dos números reais. Está aqui, ó. Números reais. E o que contempla esses números, conjuntos reais? Todos os números do universo. Então, tudo que você imaginar que é número, está dentro desses reais. Ele representa todos eles. Então, na verdade, esses números reais aqui, ele contempla todos os outros conjuntos, né? Todos os outros 4 conjuntos estão contidos aqui dentro dos reais, tá? Então, dentro dos naturais, pertence ao conjunto dos reais. Os números inteiros pertencem aos reais. Então, eles podem ser representados aqui, né? É mais prático trabalhar com o conjunto dos reais. E foram esses 5 conjuntos que foram criados aí na matemática, né? Na história da matemática, para poder compor os números. Então, os números giram em torno desses conjuntos. É claro que depois, mais recentemente, né, o ser humano se deparou com a necessidade de trabalhar com números que fogem à lógica, né? Então, ele criou aí os complexos, né? Então, existe também um conjunto dos números complexos, para explicar aí aquilo que não funciona nos números reais. Mas os complexos é uma outra história, não é o foco da nosso trabalho, né? Em cálculo agora. O curso não gira em torno dos complexos. Complexos existem realmente para explicar outras coisas, mas existem também os complexos que nós não vamos abordar. Então, a gente vai girar em torno desses 5 conjuntos aí, tá? Naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, né? Para formalizar isso, a única coisa que a gente tem que falar de simbologia é a relação da representação, né? Vamos usar os inteiros aí como exemplo. Se eu pegar o conjunto dos inteiros, simbologia, tá? Se eu pegar o Z, eu estou falando dos inteiros. Então, você, na hora de descrever os valores, você sabe que veio lá do menos infinito, né? E aí vai crescendo, né? Passa pelo zero, continua, e vai terminar lá no... terminar não, né? Vai se esticar aí até o mais infinito. Então, esse é o símbolo dos inteiros. Mas, digamos, isso que eu vou falar vale para todos os conjuntos, tá? Vou usar os inteiros, que é mais fácil de expressar. Mas, digamos que você queira expressar apenas... você não quer o zero. Você fala, eu quero que você trabalhe com os números, mas sem o zero. Então, eu quero excluir o zero da jogada. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui sobrescrito um asterístico.
Aqui há um símbolo, né, um asterístico. Isso vai simbolizar que estou falando do menos infinito até o mais infinito, mas eu estou excluindo da história o zero. O zero não vai pertencer a esse conjunto. Tá? Então, eu consigo tirar, por exemplo, o zero do conjunto. Basta apenas colocar um asterístico sobrescrito. Tá? Isso vale para qualquer um dos outros conjuntos, naturais, reais. Se você quiser expressar o conjunto sem o zero, você não precisa descrever todos os números. Simplesmente coloca aqui essa notação matemática. Z asterístico seriam os inteiros sem o zero. Outra maneira de expressar uma parte do conjunto é você colocar, por exemplo, um símbolo de positivo ou negativo aqui embaixo. Ó. Digamos que eu tenho aqui o Z+. O que é o Z+? O Z+, ele vai expressar só os valores positivos dos inteiros, né? Somente os positivos. Mas percebam, não tem asterístico. Então, o zero também está na jogada. Então, você começa lá no zero e vai embora, até o mais infinito. Então, você consegue expressar aí apenas valores positivos, incluindo o zero. Se você não quiser o zero, aí sim você pode vir aqui, por exemplo, ó, digamos que eu queira só os negativos, mas eu não quero o zero. Então, eu venho aqui e faço um asterístico em cima também. Negativo lá embaixo, asterístico lá em cima. E aí sim eu vou ter somente os números negativos, né? Vamos colocar aqui, mas ele termina exatamente no -1, não no zero, no caso dos inteiros. É claro que se eu fosse falar de números reais, era diferente. Funciona da mesma maneira, mas você teria que se expressar de uma maneira diferente. Porque, por exemplo, os reais, nos inteiros, o primeiro positivo é o número 1, né, depois do zero. Já nos reais, não. Nos reais não é o número 1, o primeiro número depois do zero. Nos reais, você tem aí um número infinitamente próximo do zero, que veio antes do 1, que seria o 0,0000000. Vai embora infinitas casas decimais valendo zero para ter um número 1 lá no final. Seria, inclusive, um número irracional esse número, né? Então, tem esses poréns aí. Mas aí você pode se expressar simbolizando o conjunto numérico, utilizando aí o positivo ou negativo subscrito, né, para mostrar um intervalo, quando você quer só um determinado tipo de número, e também você pode colocar aí asterístico para poder tirar o zero da jogada, né? Então, tem esses símbolos que só podem ser usados, né? Então, coisas que podem, ao invés de você escrever um conjunto cheio de números para expressar um domínio, por exemplo, você pode colocar assim, ó, né? Os reais asterístico. O que é o reais asterístico? Quer dizer que vale qualquer número tirando o zero, né? Um exemplo aí de notação que serve aí nesse caso. Ok? Bom, pessoal, eu falei de números, né? Conjuntos numéricos, por quê? Porque é importante. Sei que é simples para muita gente, outros nem lembravam, talvez, mas pode acontecer, mas é ferramenta para nós. Então, a gente, falando de cálculo, estamos falando de números também. E números são esses, né? São esses aí que existem, tá? Beleza, né? Tranquilo aí, ó. Então, existem aí esses 5 conjuntos numéricos. Ok? Bom, apenas colocar que a variável é diferente de zero. O ideal é escrever matematicamente, né? Então, nós vamos usar notação, né? Por exemplo, você tem como se expressar aí. A ideia é que você seja o mais simples possível, que você economize a escrita mesmo, né? Você, na vez que outra, você vai usar a linguagem matemática,
Você pode escrever em português, né? Declarar lá, por exemplo, que a variável é diferente de zero. Mas no caso, o caso mais fácil para nós é usar a linguagem matemática. A matemática é uma linguagem própria, né? E a vantagem da linguagem matemática é que ela é o idioma do planeta que é falado no planeta inteiro. Matemática, ela é escrita aqui no Brasil de uma forma e lá na China é escrita do mesmo jeito. Então, por exemplo, se eu fosse expressar um domínio sem o zero, é bem mais simples eu escrever assim, né? Domínio da F, os reais, sem o zero. Está declarado. Está errado escrever em linguagem natural? Não, mas no caso aqui, a cobrança da gente é matemática para vocês acostumarem, né, com as escritas. É bem mais simples, tá? Por isso de usar símbolos. Então, tá aí os símbolos possíveis para os números, ok? Deixa eu apagar tudo aqui. Para terminar a nossa ideia aqui, eu vou falar agora novamente daquela lei de formação, né? Y, por exemplo, Y, vou voltar aqui, ó. Y é igual a x mais 2. Pessoal, é correto escrever dessa forma, tá? É convencional identificar uma função através dessa escrita aqui. O y é dependente de x, né? Tá? A gente fala que é explícita essa função, né? É explícito que o y está dependendo do x. Por convenção, se define aqui que o y é o dependente. Mas, uma maneira mais rigorosa de descrever matematicamente a mesma coisa é escrever assim, a mesma coisa, ó. Ao invés de escrever y, você escreve assim, f de função, f de x é igual a x mais 2. Quer dizer isso? A minha função f, ela está dependendo do x, está em função de x. Isso aqui é uma declaração formal que a variável depende do x. Ó, aqui está implícito, né? Apesar que de forma explícita, tá por convenção, você já percebe que o y é o dependente, está dependendo do x. Mas aqui embaixo está rigorosamente escrito que está em função de x. Aqui está claro quem é o dependente. O dependente está aqui do lado esquerdo. É a f de x. Portanto, as duas escritas estão corretas, mas a de baixo ela é mais rigorosa. Mas você vai entender, então, que y é a mesma coisa que f de x. Quando eu faço um cálculo aqui no lugar do x, eu gero um resultado que eu falo que é o y, é o resultado do y. Mas se eu usar essa notação, eu também vou gerar um resultado que eu posso declarar que é o y. Então, entendam daqui para frente que y e f de x são as mesmas coisas, né? Eu vou colocar um exemplo aqui. Vamos pensar assim. Digamos que eu tenho aqui uma função, né? Vou colocar aqui a função. A função está assim, ó, f de x é igual a x quadrado mais x menos 1. Então, está aqui. É uma função, né? É uma função? Ela dá a ideia de uma função, por enquanto. Por quê? Porque ela tem a lei de formação. Por enquanto, ela tem a lei de formação. Para que isso aqui funcione, eu tenho que, na verdade, estabelecer algumas coisas. A primeira delas, quais valores é que vão alimentar o x? Então, eu tenho que estabelecer um domínio. Então, eu tenho que dizer quem é o domínio dessa f. Né? Então, digamos que, novamente, eu vou usar alguns valores, poucos valores. 0, 1 e 2. Então, eu declarei que o domínio da f é 0, 1 e 2. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu vou colocar esses valores no lugar do x e a função vai funcionar. E vão gerar um resultado para a conta.
que eu vou chamar de imagem. Então, eu vou procurar o conjunto de imagem. Então, o que eu faço? Eu venho aqui na expressão e faço o cálculo, um por um. Então, eu venho aqui e sei aqui, ó, f de x. Mas quem é o x? O x eu vou trocar por zero. Então, a f de zero, ela é igual a zero ao quadrado mais zero menos 1. Né? Então, eu calculo a f de zero e descubro que a f de zero ela vai ser igual a menos 1, porque zero ao quadrado dá zero, porque zero ao quadrado é zero vezes zero, mais zero é zero, sobra menos 1. Então, está aqui. Esse foi o primeiro resultado. A f de zero é menos 1. Lembrando que essa f de x, né, que ela é o y, né? Então, eu tenho agora que fazer o próximo. O próximo, eu vou trocar o x por 1. Então, ó, f de 1 é igual a 1 ao quadrado mais 1 menos 1. Ora, 1 tirar 1 dá 0. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Então, vai dar 1. Então, o resultado para o x, para f, quando o x é 1, é 1 também. Então, o resultado deu 1. Aqui, ó, é 1. Ok? E, por fim, eu faço o último cálculo, que é trocar o x por 2. Né? O domínio vai alimentar o x, a variável independente. Então, a f de 2, ela vai ser quem? Vai ser aí 2 ao quadrado mais 2 menos 1. Né? Tem as coisas variáveis e as coisas fixas. Né? Menos 1 é fixo. Já o x ali ele é variável. Então, a minha f de 2 vai ser 4 mais 2, 6, né? Porque 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 2, 6. Tirar 1, 5. Então, tá aqui. Me deu 5. Então, tá aí. Eu coloquei a minha função para funcionar. Os resultados da conta, eles, na verdade, são um conjunto novo. É o conjunto imagem. Eles vão formar a imagem da função. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Qual é a imagem dessa função f? Ela vai ser composta dos resultados da conta. Menos 1, 1 e 5. Tá aqui, ó. Lembrando que o conjunto imagem ele diz respeito ao y, né? É o y, na verdade, né? Tem uma outra maneira de representar isso daqui, que é por tabela, né? Ó, x, y, uma tabelinha. Se eu não quisesse montar uma tabela, eu veria isso claramente, ó. Quando o meu x é 0, a resposta é o y, deu menos 1. Quando o meu x é 1, a resposta é o y, deu 1. Quando o meu x é 2, a resposta é o y, dá 5. Então, eu posso também trabalhar com tabela, né? Para poder encontrar justamente o conjunto imagem. Está aqui o domínio, está aqui a imagem. Então, tá aí. Então, a imagem, apesar de eu ter utilizado f de x, entendam que f de x é y. Tá? São a mesma coisa. Ou eu escrevo assim, ou eu escrevo assim. Estou dizendo coisas do mesmo significado. E aí, para que isso funcione, eu tenho que ter lá um contradomínio, né? Esse contradomínio, para eu não correr riscos e achar que possa acontecer o problema de eu não encontrar o resultado, eu defino ele como o maior possível, chamar ele de reais, porque assim é um reservatório muito grande. Qualquer que seja o resultado que eu obter aqui na conta, na imagem, eu vou encontrar aqui dentro, tá? Inclusive, o contradomínio, pessoal, na relação matemática, eu não vou ficar a todo momento falando mais dele. Por quê? Porque ele tem que existir. E ele tem que ter um resultado que é a imagem. Então, eu já pré-estabeleço que ele é todos reais, que assim eu não tenho problemas. Porque no nosso modelo de aprendizado, não me interessa o que não funciona, me interessa o que funciona. Então, isso aqui tem que funcionar. Então, eu já coloco reais para não correr esse risco. É claro que no mundo real pode acontecer do contradomínio ser diferente e não funcionar. Mas para nós estudarmos, não tem sentido estudar algo que vai falhar no final. Então, eu já vou para estabelecer que o contradomínio sempre vai ser os reais, para eu ter a certeza
porque a imagem vai sempre acontecer, sempre vai estar lá. Ok? Então, pessoal, aqui está a definição matemática de função. Função tem que ter lei de formação, domínio, imagem e contradomínio. Isso aqui é uma relação lógica de funcionamento. A função, ela é uma relação simbolizada pelo igual, aonde eu relaciono duas grandezas. Na matemática, a gente usa letras para representar essas coisas que variam, essas grandezas. E é uma relação de dependência. Tem que ficar claro quem é o dependente, para que isso aí funcione. Ok? Bom, pessoal, eu espero que todos vocês tenham entendido essa ideia inicial da função. Eu acredito que sim, porque não é um assunto novo, vocês já viram. Para alguns é até muito simples as ideias, né? Estava claro já antes mesmo. Mas isso é muito importante. É você enxergar a função não mais como uma sentença matemática, uma coisa escrita que você tem que fazer conta. Falar, o que é a função? Não, função ela é para fazer conta. Não é isso. Função na verdade, um planejamento, é um método, né? Para que você relacione coisas. Que tipo de relação? De dependência. Tá? Tem que ter quatro entes para que funcione. Então, lei de formação, domínio, imagem contra domínio. É claro que isso daqui, pessoal, é uma representação algébrica, escrita matemática. Então, quando falar para você assim, o que é uma representação algébrica? É você escrever numa linguagem matemática. Então, isso aqui é uma representação em linguagem matemática. É uma representação algébrica. Tá? Então, estou mostrando uma representação algébrica. Existem outras formas de representar a mesma coisa? Existe. Existe a representação geométrica, que é por gráficos, que eu vou falar sobre ela quando a gente for falar das funções específicas, né? Existem outros tipos, como esse caso aqui da esquerda, né? Que eu tenho uma tabela, pode ser representado em forma de tabela, onde eu tenho as duas variáveis, a dependente, tenho o domínio, tenho a imagem, tem também por desenho, né, por diagramas de Venn, também é uma maneira de você representar, né? Mas o nosso foco principal, e por isso que eu falei para vocês que o assunto é muito amplo, né? É a representação algébrica e geométrica, é o gráfico. Então, eu vou mostrar para vocês como se escreve e se lê corretamente a escrita matemática algébrica de funções e também se interpreta o gráfico, né? Como é que se constrói, como é que se lê um gráfico, como é que você busca as informações? Um gráfico é só um risco lá no meio de uma cruz. Não. Cada um dos eixos significa uma coisa na matemática, né? O eixo do X na horizontal é o domínio, o eixo vertical do Y é o contradomínio, os valores efetivos que você usa do eixo do Y são as imagens, o gráfico em si é a lei de formação, expressada geometricamente. Então, cada coisa tem um significado, e é isso que é o importante, né? A intenção da disciplina é que fique bem claro esses detalhes aí, ok? Só vou fechar a luz aqui, voltei aqui para mim, né? Me vendo de novo. É assim, ó, tem aquele material que é um PowerPoint que eu deixei lá no Canvas, né? Na exposição. Ele tem uma introdução, ele dá uma introdutória às ideias aí de funções, né? Matemática básica, tá? O que eu quero que vocês façam? Dê uma olhada no material, tem várias e várias páginas ali, são slides, né, em PowerPoint, e ali está descrito muitas coisas daquelas que eu falei hoje.